Olá, galera, mais uma aula de geografia, aula de pro nono ano. A aula de hoje a gente vai falar sobre a globalização econômica, né? Então a gente vai observando aqui que o processo de globalização ocorrido nas últimas décadas foi impulsionado pela expansão das empresas multinacionais pelo mundo e a dispersão dessas empresas, né, favorecida pela revolução tecnológica e pelos avanços dos transportes, né, como vimos, né, nas aulas anteriores, né, e criou as condições necessárias para a expansão do capitalismo em escala planetária, né? E aqui a gente vai observar que a expansão das multinacionais, né, ela foi estimulada pela busca de novos mercados consumidores e pela existência de vantagens oferecidas pelos países onde se instalavam. E entre essas vantagens, nós podemos destacar o menor custo, né, da mão de obra, a matéria-prima e também a existência, né, de legislação trabalhista, né, e ambientais menos rígidas, a concessão de incentivos fiscais, redução ou menos isenção de impostos e a facilidade, né, para enviar os lucros às matrizes, né, no país de origem, né? E aqui a gente observa, né, a origem, né, das 100 maiores empresas mundiais em 2018. Nós observamos que China e Estados Unidos, né, tem esse controle, né, das maiores empresas mundiais. A imagem aí do lado a gente pode observar, né, ou seja, de 28 de setembro de 2018, os Estados Unidos 37%, a China 21%, o Japão 9%, a Alemanha 8%, a França tem 6%, o Reino Unido, a Inglaterra 3%, Coreia do Sul 3%, Itália 3% e outros países 10%. Então aqui são a origem, né, das 100 maiores empresas de 2018. Né? A gente observa que os Estados Unidos e a China têm esse controle dessas empresas multinacionais. Né? E a gente observando aqui a divisão internacional do trabalho, né, na globalização, que a expansão das multinacionais pelo mundo decorrente, né, da expansão do capitalismo, né, produziu mudanças significativas nas relações econômicas e comerciais entre os países, alterando a participação deles na divisão internacional do trabalho, né, ou seja, o DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A DIT, né, representa a especialização produtiva de cada país na economia e no comércio internacional, ou seja, como cada país está inserido mundialmente na produção e na comercialização de produtos e mercadorias. Com a expansão das multinacionais pelo mundo, a partir da segunda metade do século XX, muitas dessas empresas se instalaram, né, em países de economia essencialmente agrária, né, como o Brasil, Argentina, México, África e o do sul da Índia, né? África do Sul e Índia, né? Então a gente observa, né, que aquelas empresas que a gente viu anteriormente, né, essas empresas elas acabam vindo, né, para esses países, né, que são esses que são mais agrários, ou seja, um país de uma economia mais barata, né? Então isso que está relacionado ao DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho. E a gente observando a configuração atual da divisão do trabalho, a gente vai poder observar que apesar das multinacionais terem, né, passado a desenvolver suas atividades em vários países, é preciso lembrar que muitas nações com desenvolvimento econômico menor ainda possuem economia essencialmente agrária, inserido no atual DIT, né, como fornecedoras de produtos primários, né, ou seja, aqui a gente pode observar nessa imagem aqui do lado que este é um esquema, né, simplificado da DIT, né, atual, além dos fluxos representados entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Né, também existe, né, importantes fluxos, entre os proprietários, entre os próprios países desenvolvidos e entre os
subdesenvolvido, né? A gente pode observar aqui o exemplo PIB, né? Que é o PIB, Produto Interno Bruto, né? Um indicador econômico que expressa o valor de toda a riqueza gerada em um país, ou seja, indica o valor de todos os bens e serviços produzidos durante um determinado período, independentemente da nacionalidade das empresas, né, que produzem esses bens de serviço. Royalties, né, são valor cobrado, né, pelo proprietário que detém a patente, né, de um produto, ou seja, de uma marca ou de um processo de produção para autorizar o seu uso ou comercialização, né, que a gente pode observar nessa imagem, os tipos, né, ou seja, dos países desenvolvidos, né, as características, né, de país desenvolvido, a gente observa que está muito relacionada ainda pela questão ou seja, da matéria-prima, né, ou seja, da exploração da matéria-prima. Nessa outra imagem aqui a gente já vai observar a questão, né, dos países desenvolvidos, né, ou seja, ainda que as empresas multinacionais tenham ajudado a promover o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos, onde se instalaram, né, ou seja, sobretudo com o aumento e a diversificação da produção e com a abertura de novos postos de trabalho. A tendência econômica e tecnológica desses países vem se acentuando cada vez mais em relação aos países desenvolvido, né? Aqui do lado a gente pode observar a representação, né, sem proporção de tamanho, né? Ou seja, a questão dos produtos, né, que a gente pode observar que está mais relacionado com os países desenvolvidos. E o avanço da produção da globalização, a gente vai entender que esse processo de globalização da economia também trouxe mudança significativa, né, em escala mundial, na organização do sistema produtivo, das grandes empresas. As multinacionais, além de expandir, né, suas atividades no mundo, passaram a dividir as diferentes etapas de fabricação e montagem de seus produtos entre suas filiais, né, espalhadas pelo mundo, e outras transferiram, né, parcelas inteiras do processo de produção para empresas sediadas, né, em outros países, né. Nessa imagem aqui nós observamos, né, operário que trabalha na indústria têxtil, né, que produz roupas para a Nike, né, na província de Ben Thanh, Vietnã, em 2015, né, ou seja, as marcas apresentadas são utilizadas para fins estritamente didáticos, ou seja, portanto não representam a divulgação de qualquer tipo de produto ou empresa, né? Então aqui a gente observa as pessoas produzindo, né, ou seja, que trabalham, né, na indústria têxtil e produz roupas da Nike no Vietnã. E a gente observando aqui também as multinacionais e o comércio mundial. Quando a gente vai observando a questão de promover, né, promover a expansão das multinacionais pelo mundo, o processo de globalização ocorrido nas últimas décadas também levou, né, ao aumento crescente, né, do comércio internacional, formado pelas exportações e importações de bens e serviços. De acordo com os dados, né, em 2017, da Organização Mundial do Comércio, OMC, o comércio internacional movimenta anualmente mais de 36 trilhões de dólares. Ou seja, no início da década de 1950, o valor desse comércio, né, representava aproximadamente 0,5% desse valor, cerca de 170 bilhões de dólares. O gráfico abaixo, né, do lado, apresenta a evolução do comércio mundial nas últimas décadas, né? Observe aí com atenção, né, essa evolução do comércio do ano de 1953 até o ano de 2017, né, a evolução, né, os bilhões que são comercializados, né, ou seja, a gente observa que o ano de 2013, né, a gente pode observar que foi o ano que teve o maior crescimento tanto de exportação como importações em bilhões, né, ou seja, do ano de 2013 em 2017, a gente observa que deu uma caída, né, relacionada a 2013, né, o estudo de 2013,
Mas a gente observando que de 1953 até o ano de 2017 a gente observa, né, essa evolução e o crescimento do comércio mundial, a importância do comércio mundial. Então, gente, mais uma aula, espero que tenha contribuído. Até a próxima aula.